Vamos recomeçar, né? Quem não recomeça, fica parado. Nós não somos do que fomos ficar parados, não. Então não deu certo? Vamos tentar de novo, vamos recomeçar. Entra aí todo mundo, Rosana. Vamos entrando que vai dar certo. Vai dar certo. Todo mundo aí entrando. Gente, hoje é segunda-feira. A gente tem que tentar. A gente não pode desistir. A gente tenta uma maneira, a gente tenta a segunda até dar certo. Destaque, Móveis, Rosângela, Dani, Grazi. Enquanto isso, pensa aí, pensa na semana, pensa positivo, pensa com energia, pensa que tudo vai dar certo, pensa que você tem planos, sonhos para colocar em prática. Cizinha, um abraço. Chamar Luciano, seu esposo da rede hoteleira, para fazer uma live comigo. Um beijo, Si. Michael, quer entrar? É isso mesmo, Rosângela. Desistir nunca. Retroceder jamais. Gente, falando sério. Quantas vezes no nosso business, quantas vezes no nosso negócio, nós precisamos tentar 2 vezes ou mais? Quantas vezes precisamos refazer o caminho e ir por outro caminho? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Vai dar certo. Também meu amigo disse que resolveu mudar o sistema logo hoje. Vai dar... Aê! Ó, tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo e lhe vendo, meu amigo! Yes! Olha o Que meu boa, que boa. sorriso! Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque você é um dos caras de mais energia no curso de coach, não tem igual a você. Michael, Olá, querida. Que bom eu estar aqui na aprendi a sua me casa. soltar mais com você. Isso é bom, viu? Isso é importante. Gente, pensa de um homem de energia super alta, tudo risonho, tudo é uma piada, uma brincadeira. Fazer curso ou estar com ele é alto astral. E aí eu fico imaginando, vou dar logo essa introdução, este seu lado como capitão da PM. Ô, Kátia, pergunta ao pessoal. Eu tô vendo aqui a Rosângela falando que ela está me ouvindo, mas não está me vendo. É isso, Rosângela? Olha, a sua internet deve estar um pouquinho fraca, ela está girando. Mas eu estou lhe vendo e vai ficar salvo no GVT com imagem. Se você está aqui, você vai ficar bem na fita. Ah, show. E olha que essa semana eu modifiquei, botei digital, falei, eu não quero problema com internet, não quero problema com celular, é tudo novo. Então, mas vamos para cima. Tem coisas que quando a gente depende dessa parte mais de eletrônica, material assim, regra 10/90, tá? 10% é o que acontece e 90% é o que a gente faz com o que acontece. Nada disso nos impede de entregar o que realmente nós temos hoje, e já estava escrito, né? Vamos dizer assim, nas estrelas. Show, amei. Olha, tem gente que está dizendo que está congelado ou está embaçado. Eu estou vendo aqui você, de fato, a sua internet, a nossa conexão, ela não está fluindo no sentido da internet, está fluindo na minha Certo. conexão com você e você. Mas a internet está girando. Mas isso não atrapalha, a gente já viu aí, já teve uma noção aí da sua imagem para o pessoal, e não atrapalha de nós prosseguirmos com o que você tem para entregar, com o que nós temos que nos conectar e passar para esse pessoal aí, contribuindo nesta segunda-feira desafiadora aqui para a Bahia, desafiadora no Brasil, em mudanças de cenários, de circunstâncias,
Mas estamos aí para aprender, reinventar, inventar a cada tempo, não é verdade, meu amigo? Agora foi. Agora vocês estão me vendo bem. Agora foi. Tá me vendo bem? Pronto. Agora foi. Aqui, eu tô com dois sistemas aqui. Não é possível. Um tem que dar certo. Não é possível um negócio desse. Mas vamos lá. Deu. Já deu. É isso aí. Mas quero lhe Vamos dizer, lá, querida. Quero lhe dizer que eu passei por isso no início das minhas lives. Eu troquei Certo. também de aparelho. Eu troquei com situação de, inclusive, tomara que não dê nenhum problema. Troquei de aparelho porque esse dedo deu problema. E aí, internet, eu botei uma mais potente, digital também. Tudo isso para gente que quer trabalhar com lives e com sistemas de grupos, de Zoom. A gente precisa dessas ferramentas. Faz parte do processo. Mas me conte um pouquinho da sua história. Conte um pouquinho aí da sua jornada. Porque nossa vida é uma jornada. E mais ainda jornada business. Conte aí. Isso. Vamos lá. Então, gente, olha. Uma coisa que nós aprendemos é uma ativação de recursos. Isso é muito importante para todo gestor. Ele já tem que entrar já ativado. Então, até para uma situação tão simples como essa, uma live, tá? É uma linguagem que a Kátia bem sabe, a gente já entra ativado, ativação de recurso, para quê? É a nossa farmácia interna, justamente para que essa situação que não está, talvez, se encaixando, você percebeu que na minha feição, como na feição dela, não houve feição de preocupação. As coisas acontecem, tudo bem, e eu preciso estar no comando da coisa. Ok, vamos lá, vai dar certo, e a gente vai aprendendo, isso é bom. Isso faz parte de gestão. Esse tipo de situação pode acontecer com você, aí você contextualiza agora, tá bom? Trazendo para o nosso campo. Por que eu digo que isso é importante? Coisas inesperadas podem acontecer e a pergunta é como você se comporta diante de situações que você não esperava, como agora. Planejamos sim, como ela planejou, eu planejei, fiz o teste antes, até minha esposa me auxiliou, fizemos um teste antes para ver se estava tudo certinho. Ok, iniciou, deu play, deu problema. E agora? O que fazer? Então você joga tudo para cima? Tem uma máxima, como o Kátia falou, né? Eu também sou, além de ser pai, amo ser pai, como disse. Deus sabe se tinha uma coisa que é um dos maiores sonhos, era ser pai. Glória a Deus pela vida da minha esposa, Patrícia, né? Que me deu essa honra de ser pai e ser esposo. E hoje, nesse mês, ou seja, vou ser pai mais de uma menininha, Esther, 4 meses de gestação, ficamos sabendo no meio da semana passada. Então, eu estou assim, radiante, tá, gente? Eu estou muito radiante. Então, vamos lá. Ok, veja só. Além dessa formação que a Kátia falou, né, uma grande amiga. Obrigado, Kátia, pelo convite. Eu sou capitão de polícia militar. Ela bem falou, a gente conhece um lado tão risonho, tão brincalhão de Michael, que vocês me verem fardar em algumas situações de alguma operação, vocês vão dizer, ué, e é a mesma pessoa? Então, veja, é você saber o ambiente que você está, a liderança que você é e qual o tipo de gestão que você vai estabelecer. Mas eu não deixei de ter a minha essência. Tudo que você vier agregar nesse momento, entenda, se não estiver conectado com a tua essência, então você não vai desenvolver, você não vai inspirar, e as pessoas que elas mais vão querer, sabe o que é? É não ser igual a você. Sabe por quê? Porque não reconhece você. Vê, na verdade, uma figura, mas não vê você. Então, você ser um bom gestor não quer dizer que você tem que se afastar da tua essência. Você ser um bom líder, isso não te afasta da tua essência. É justamente ser um bom líder é quando você está conectado com a tua essência, porque aquilo é pleno, é plenitude. Um abraço aí para Têniso, meu primo, advogado aí também, aqui no estado de Sergipe. Valeu, primão. Então, vamos lá, gente. Como capitão, eu tive uma grande experiência. As pessoas tinham medo de mim. Eu quero mostrar para você como é tão importante essa mudança, você viver alguns processos e entender de gestão. Já ouviu esse termo Caxias? O que é uma pessoa Caxias? Que gosta da coisa certinha, alinhado. Então, se você me vê fardado, eu sou altamente exigente com minha farda. Eu gosto dos meus broches, dos meus cursos, tudo arrumadinho. Roupa passada, com vinco, todos aqueles detalhes. Então, uma operação comigo, uma situação onde eu esteja comandando, sou muito criterioso. Só que eu não tinha esse feedback. Veja, as pessoas obedeciam, cumpriam a ordem,
Mas eu comecei a perceber que quando eu era transferido para comandar uma outra área, chegou algumas vezes ao meu ouvido que as pessoas pediam para ser transferidas. E aí alguém perguntou, por que ser transferido? Não, porque o oficial que vem aí, rapaz, ele é muito Caxias, ele foi meu comandante de pelotão, ele fez parte da minha formação, o cara é linha dura, ou faz a coisa certa, ou então o cara é muito alinhado. Veja, as pessoas tinham medo de errar. E aí eu quero trazer o primeiro ponto de um gestor que inspira o teu time, né? Primeiro Anota ponto. aí, pega. Primeiro ponto. Então, primeiro ponto de um gestor que inspira toda. Marco, eu quero saber se você, que está numa live business, está com papel e caneta na mão. Vocês têm visto eu fazer isso nas lives. E é daqui que depois eu extraio alguns conhecimentos. Agora a live está ficando salva no IGTV, mas antes não ficava. Então, pega um papelzinho, porque às vezes vem um insight, vem uma ideia, vem um pensamento. Antes de nós voltarmos, o Jadson tinha postado, tinha dito, compartilhado comigo aí no pôster dele, que quantas frases ele já tirou de lives nossas, que é uns que está desde o início. Então, vai lá, anota, porque ele começou bem didático. Primeiro ponto. Então, primeiro ponto. O teu time, as pessoas que estão ao teu redor, sejam seus colaboradores, seus subordinados ou seus parceiros, eles não vão ter medo de errar. Então, não vão ter medo. Ter medo de errar, né? Você tem que dar liberdade. Exato, porque quando você é um líder e as pessoas têm medo de errar, então elas nunca vão tentar e elas nunca vão ousar a fazer algo. Por quê? Porque eu não quero errar. E se eu errar, eu vou ser penalizado, se eu errar, eu vou ser castigado. Agora, veja qual é a importância de um líder que inspira. Porque justamente essa atitude pós um erro é uma responsabilidade do gestor. Então as pessoas tinham medo. Quando eu ia para um setor, elas tinham medo, não é porque eu fazia coisa errada e atropelava, não me interessava com o que as pessoas diziam, não era bem isso. Era justamente por eu gostar da coisa certa, por eu ter foco no resultado, mas eu me tornava tão, às vezes, Caxias. Eu atropelava as pessoas. Caxias, eu atropelava as pessoas. Exatamente. É muito baiano, o pessoal entende. Entende isso, né? Entende. Então, isso, com esse processo que eu vivi, eu comecei a entender pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Pode escrever isso, isso é um drive. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque a partir do momento que você se entende, entende as pessoas, você começa a ter uma gestão com foco em resultados, e eu digo com resultados extraordinários. Na gestão inspiradora, você prefere ser sábio do que ser valente. O que é isso? Eu quero ter uma linguagem muito simples com você. Eu estou saindo muito da questão técnica, mas para trazer você uma consciência, tá? Do que é uma gestão inspiradora. O que é ser sábio? Preferir ser sábio do que ser valente. É você usar de estratégia do que força. Porque em algum momento, amigo, a força ela é superada justamente pela estratégia, pela sabedoria. Michael, o que é sabedoria? Contextualiza para mim sabedoria. Aprendizado. O que é sabedoria? É um conhecimento em ação. Existem pessoas que conhecem. Você vai conhecer líderes, gestores que... quem aqui já não teve um professor, algum líder, que diz assim, ele sabe muito, mas não sabe passar. Então, o que é passar? Não sabe contribuir. Um gestor onde ele não consegue trazer essa visão instigante. Então, perceba que todo o peso do resultado está nele. E aquilo que era para ser tão gostoso e pleno, se torna um estresse para ele. Ele não consegue desenvolver discípulos, mas seguidores. Sabe aquela brincadeira? Faço o que eu digo, mas, ou seja, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tem aquela brincadeira, faço o que eu mando, se não fizer, apanha. Também tem esse contexto. Eu quero sempre trazer uma brincadeira, um contexto para você não esquecer. Então, justamente, acontece desse fato. Eu preciso ter sabedoria, ou seja, o que eu faço tem que contribuir. Eu tenho que tornar discípulos e não seguidores. Seguidores só vai fazer o que eu estou fazendo. Discípulos, ele abraça uma visão.
Se você não consegue transferir uma visão, então você vai simplesmente ter pessoas que são robô, onde elas são acionadas se você apertar o power dela. Se você estiver ali ou ameaçando, se você estiver criando medo, consegue entender? Tudo isso que eu estou falando, ameaça, medo, humilhação, não tem nada a ver com uma gestão inspiradora. Mas acredito que pessoas que estão aqui conosco já passaram por situações, olha, eu tenho medo do meu chefe. Eu tenho medo, eu me sinto ameaçada. Quando ele está na sala, eu fico com medo, é como se ele tivesse ameaçado. Se ele parar do meu lado, começar a observar o meu trabalho, eu me sinto ameaçada. Perceba isso. Então, amigo, amiga, você não está sendo um gestor inspirador. Porque quando um gestor inspirador chega, veja, o time, o colaborador, o parceiro, ele se sente tão seguro, entende? Em mostrar, e se em algum momento ele está errando, ele se permite ser vulnerável. Quantas pessoas têm se vestido de capa para mostrar que sabe, e muitas das vezes o líder poderia ajudar, mas ela não demonstra vulnerabilidade. Entenda, o lugar que você se sente mais seguro é aquele que você é mais vulnerável. Você se abre, você se deixa ser vulnerável para aprender. Então, um gestor, uma gestão inspiradora, ela traz o quê? Ela traz segurança. Ela traz segurança. Então, seu colaborador, a pessoa que está ao teu lado, ela se sente segura. E se sentir segura, olha só, parece ser um paradoxo, mas não é. Você se sentir segura é a mesma coisa você dizer, eu estou vulnerável a você. Entenda o que é ser vulnerável? Eu não tenho defesa para com você, porque eu entendo que eu estou com você. E juntos nós podemos o quê? Criar uma sinergia. Consegue? Agora, se eu tenho uma defesa, eu não conecto. Eu não me conecto. Estão percebendo, gente, como uma gestão inspiradora, ela é muito forte? Muito bem, Janderson, é isso mesmo. Um verdadeiro gestor, aquele que inspira, ele transmite confiança, ok? E transmitir confiança, que mesmo se ele não souber, ele vai dizer lá para o colaborador, olha, eu não sei, mas eu vou procurar uma resposta, uma solução e venho tratar com você. É simples. Ele nem precisa criar uma máscara, que ele tudo pode, que ele sabe tudo, e nem você também. Então, você começa a ter uma sinergia, você começa a se conectar justamente com aquele gestor. O gestor, aquele que ele inspira, ele entende, ele transforma o inexperiente em prudente. Mas o que é aquela pessoa inexperiente? Aquela pessoa que falta conhecimento. Eu quero dizer para você o seguinte, a inexperiência, existem pessoas que acham que tem tanto conhecimento, mas não tem a experiência, a vivência da situação. Só que um gestor que inspira, ele consegue transformar aquela pessoa inexperiente em uma pessoa prudente. Porque o inexperiente, ele tem até medo de agir, ele tem medo de fazer, porque ele vai dizer, eu sou inexperiente. E aí vem um gestor, e ele traz o quê? Prudência para ele, alinhamento, direcionamento. Então, todo gestor que inspira, ele alinha, ele orienta, ele torna aquele colaborador, ou aquele parceiro, aquele companheiro, em prudente. Ele traz a pessoa a prudência. A prudência, gente, nos faz corajoso, você não sabe disso. Em outras palavras, ele precisa, o gestor, a gestão que inspira, ela consegue extrair a coragem. Como assim a coragem? Veja, o inexperiente, ele tem medo de agir. Mas quando ele se torna prudente, aquilo que poderia limitá-lo, não limita mais. Por quê? Porque ele está alinhado e ele está orientado. Aí, com isso, você se sente o quê? Corajoso. Coragem, você tem um ímpeto para fazer. Então, você está o quê? Ele consegue extrair essa coragem. Você olha e olha para aquela situação e diz, caramba, mas eu não vi assim. Ele vem, traz um alinhamento, uma orientação, você fala, por que não agir? Não existe mais limites para você. Está conseguindo entender? Então, veja, a coragem não é a ausência do medo. A coragem não é a ausência do medo. É justamente você tornar o medo em prudência. Você ressignifica, porque o medo lhe limita. A prudência, ela te lança. Fez sentido aí, gente? Então, na medida que for fazer sentido, vai soltando um coraçãozinho aí, faz um ato de gratidão aí, tá certo? Quando fizer sentido, solta aí o coraçãozinho. Então, vamos lá. Então, o gestor inspirador, ele extrai
eles trazem essa coragem. Eu tive algumas colaboradoras com que eu trabalhei que justamente ela chegou há um tempo a falar comigo, chefe, eu tinha medo do senhor. O senhor é uma pessoa que gosta da coisa certa, o senhor é uma pessoa que gosta, o senhor planeja, o senhor diz, mas tinha medo, porque eu não sabia nem como colocar a situação, nem como extrair o melhor. De repente, depois dessa mudança todinha, ela dizendo assim, quando eu me acordava que eu sabia que eu iria para o quartel, eu ficava muito feliz. Por quê? Porque mesmo que eu não soubesse algo, eu tinha dentro do meu coração, hoje eu aprendo. Por quê? Porque se eu não soubesse, eu não tinha nenhum problema de dizer, chefe, eu não sei, o senhor pode me ensinar? E mesmo que eu errasse, veja, eu só errava uma vez. Por quê? Porque o senhor estava pronto para me orientar para que eu não errasse da segunda vez. O erro, olha aí, o erro, ele é um acidente de percurso. Então, veja só, o gestor que inspira, ele reconhece isso quando é um erro. Porque quando não é um erro, ele traz responsabilidade. Ok? Um erro é para ser um acidente de percurso e não um planejamento. Né? E conseguiu entender isso? Pegaram isso aí? Então, vamos lá. O gestor... Oi, pode falar. Não. Veja aí, você quer seguir nos pontos de gestor, eu acho ótimo, está bom. Mas veja em que momento você colocaria seu depoimento, como foi que você transicionou, como foi que você se mudou. Porque isso, quando você compartilhou comigo um pouquinho, eu me vi nisso. Porque eu fui já no início da minha empresa, eu fui uma gestora muito Caxias, eu fui muito mimimi. A diferença da gestora dos últimos 8, 10 anos, principalmente depois nos últimos 5. Então, eu sei o que é isso. E aí, isso é importante para quem está aí do outro lado, não só ver os pontos que você está botando aí maravilhosos, pode seguir e terminar, mas a importância das pessoas conectarem o que é que nos faz enxergarmos a necessidade de mudança, que foi a sua transição, que foi a sua mudança, como você disse aí. Quem está entrando agora, o Michael, capitão da polícia, contava que no início ele levava para as pessoas medo e quando ele era transferido para algum lugar, as pessoas pediam para sair. Por quê? Porque ele era uma pessoa ultra exigente e aí ele está agora desenvolvendo o lado do gestor inspirador. Ele passou por uma transformação, ele resgatou uma essência dele e isso é o que nós precisamos estar atentos a cada dia para fazermos. Mas diga, Michael, conte, mas não deixe de contar esse momento da chave que girou. Dolly, veja só, hoje eu tenho 22 anos de militar, tá? Que eu sou militar. E em 2011, quando eu fiz aquela viagem justamente pela sua empresa, né, TKR, não é isso aí? Ele foi a Israel comigo, como você que está entrando agora. Maico, foi uma viagem comigo a Israel. Eu tinha uma empresa de turismo TKR, hoje ela está suspensa por 25 anos. E aí nos encontramos depois em um curso do coach. E ele disse, você não está lembrando de mim. Eu já levei milhares, graças a Deus posso dizer que foram milhares ao longo de 25 anos. E aí no coach ele disse que tinha ido a viagem para Israel. E ele disse depois para mim que foi uma viagem, que foi uma conexão. Ele não foi só a Israel. Ele fez comigo Israel e Jordânia. E mandou uma foto que eu tenho maravilhosa da gente em Petra. Exatamente, em Jordânia. E veja só, Cássio, essa viagem nós fizemos por Dubai, porque foi uma mega viagem. Foi Dubai, Jordânia e Israel. E essa viagem mudou mudou minha mentalidade. Então eu já vim querendo. Mas foram 5 anos, veja, 5 anos que eu já poderia ter. Eu perdi essa oportunidade de crescimento por mais de 5 anos, quando eu entendi essa visão, porque você se deparar com a outra realidade, Dubai, você saber que era um deserto e ver aquela coisa linda que era, você chegar em uma cidade de pedra, mas tudo se conectava, você está conseguindo entender? E eu disse, meu Deus, existem pessoas tão inteligentes, quanta coisa grandiosa, e a gente se limita tanto. A gente vive em um mundinho e acha que a nossa realidade só é aquilo ali. Então, foi um boom na minha mente. Tá? Por isso que às vezes viajar e conhecer, se relacionar com pessoas... Entende? Culturas.
culturas. E assim, e quando você olha para alguém, assim como a Raquel falou, se ele pôde, imagina um sheik, no nada, naquele dia a gente jantou no meio do deserto, no meio do nada, aquela cabana, e teve aquele drive, só olha bem para esse deserto, foi isso aqui que o sheik viu. Agora nós vamos para Dubai. Eu fui para um hotel, um palácio. Mas assim, não foi brincadeira, eu tava entendendo aquele drive. Eu saí de um deserto e estava num lugar totalmente luxuoso. Como assim? Como é que uma pessoa consegue enxergar lugar onde você não vê? Entenda, vida, porque essa é a visão. Você pode estar agora olhando para a tua empresa, para o teu negócio e entender assim, não tem vida. Mas naquilo que você olha e diz não tem vida, você pode estar tornando aquele deserto numa Dubai, meu amigo. Sim. Entende isso? Em algo luxuoso, em algo produtivo. E isso, em algo próspero. Agora perceba, as pessoas acham que a força motriz está tudo externo, está tudo fora. Aí é onde eu entendi. Nós temos recursos internos. Existem coisas em nós que precisam ser ativadas. E aí foi quando eu entrei. Eu não decidi mais procrastinar, e aí fiz um processo, Kátia, de coach. E assim, eu falei, gente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, com certeza, eu seria mais abundante. E eu não demoraria 1 ano e 6 meses para conquistar a minha esposa. O sim dela. Entendeu? E como tantas outras coisas, quantas oportunidades, empreendimentos, investimentos que eu perdi, porque eu enxergava como deserto e que dali não sairia nada. Só via pedra. Só pedra, poeira e um sol causticante. Tá entendendo? E dentro desse contexto eu aprendi algo em mim, várias situações em mim precisam ser o quê? Ativadas. As minhas competências de alta performance, elas precisam ser ativadas. Existem ferramentas, sim, porque senão hoje eu não estaria aqui. Minha esposa sabe, a minha família me conhece, eu não estaria aqui falando. Gente, veja só, eu sou hoje um oficial de polícia, com certeza ainda tenho mais de 15 anos, chego a coronel fechado, eu tenho a minha vida como empreendedor, vivo muito bem, e tudo isso, veja, aqui tem pessoas que me conhecem, tem alguns alunos meus que são militares que estão aqui também na sala, sabem realmente do meu estilo de vida. E eu não estaria aqui falando algo se realmente eu não tivesse certeza. Não estou trazendo algo assim, historinha ou poesia. Eu estou contextualizando de fato com vidas e com negócios, ok? Eu estou falando para você que as pessoas tinham medo de mim. Por quê? Porque eu era muito caxias, eu gostava da coisa certa. Mas o gostar da coisa certa não quer dizer que eu preciso ser ruim. Como é que eu trago justamente a motivação correta? Como é que eu trago produtividade? Sendo alinhado. Como é que eu trago automotivação? Como trazer uma visão instigante? Tudo isso que eu estou falando são características de um gestor que inspira. No lugar de você trazer... Eu costumava dizer o seguinte, se você fizer isso, você ganha isso aqui. Um abraço, pastor Leonardo aí, Tomás, de Alagoas. Grande abraço, irmão. Você é gigante. Então, o que é que acontece? Eu antes agia de que forma? Ou eu ameaçava, né, olha, faz isso, senão é punido aquilo. E muitas das vezes nós fazemos isso. Olha, gente, contextualize essa questão do business, também contextualize com casa. Eu quero dizer para você que o maior ativo do empreendedor é a própria vida dele e a família. Quanto custa realmente um filho seu estiver adoentado ou tiver um desvio de conduta, uma esposa, um problema em casa? Você não para, você não raciocina, você não tem ideia, tudo na empresa atrasa. Consegue entender? Você não consegue trazer um feedback tranquilo para a tua empresa, porque algo preocupa. Então as pessoas acham que se preocupar com a questão profissional, business, negócio, eu preciso esquecer a questão familiar. Não. Aí onde é que está, que Kátia vem trazendo muito bem isso. A vida ela é sistêmica. A vida é sistêmica. Então, vai trazer ferramentas, situações que ativem você em um lado, sem minimizar ou desprezar as outras áreas. Você não vai precisar, para você ser um grande empreendedor, você não precisa deixar de ser um grande pai, deixar de ser um grande esposo, um grande filho, entende? Ou aquela pessoa que ajuda o teu servir.
Não é você agora deixar de cuidar da tua saúde, não é isso. É todo esse contexto, ok? Agora, Então vamos lá. Fala. Uma das coisas que eu digo que é uma chave que você trouxe aí, e eu quero ratificar a sua fala, seu depoimento, é quando você disse que você olhou para aquele deserto, era um contexto que parecia com sua vida, você olhava assim a sua liderança e você passou para olhar para o outro lado que é possível ter vida. Ou seja, você falou que você passou por um processo. E eu traduzo esse processo em superação, porque, Michael, se você não tivesse decidido mergulhar no autoconhecimento, que no seu caso e o meu também foi a formação e o processo de coaching integral sistêmico, você não teria superado seus níveis de gestor. Você estaria, como você disse, um dos seus maiores ganhos foi sua esposa. Então, é por isso que um pouco antes da nossa live, eu postei um post falando de superação, no sentido de que superação é uma das habilidades que Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, diz que é fundamental. O ser humano que não olha para os seus níveis com os olhos de superação, ele vai ficar para trás. Então, nós precisamos nos superar. Como? Como você disse aí. Eu vou ativar recursos, eu vou buscar autoconhecimento, eu vou me olhar no que é que eu posso mudar. Foram as perguntas que eu fiz no início da nossa live que caiu e a gente recomeçou. Então, a primeira dica que eu interajo com você e digo aqui é em que nível você precisa se superar, mudar, para que você traga uma gestão para a sua vida de fato inspiradora, como ele está trazendo. Ele está trazendo hoje colheitas e resultados de uma superação e de um processo que ele passou. A nossa vida é uma jornada que envolve processos e superações. Não é verdade? É isso aí, querida. É isso aí. E sem falar o seguinte, eu me vi uma pessoa ocupada, um gestor que inspira, ele faz o quê? Ele torna as pessoas produtivas e não ocupadas. Como eu entendia uma gestão, um contexto mais de ocupar, a pessoa tem que estar fazendo e não eram produtivas. Isso se torna carga, isso se torna peso. Então, aquilo que... Então, essa minha realidade como gestor, eu trazia também para os meus colaboradores. Então, um gestor que não sabe ser produtivo e ele se estabelece pela ocupação, ele também traz essa mesma carga para o time dele, para a empresa dele. Você pode estar não tendo resultado nos seus negócios simplesmente porque você está ocupando. Quantas funções, quantas ações são meramente ocupações? Aí eu pergunto, o quanto você tem sido produtivo e quanto você tem sido ocupado? Michael, tá, ok. Ficou meio vago. Fala para mim qual a diferença entre você ser produtivo e você estar ocupado. Ok, uma pessoa produtiva é aquela pessoa que faz a coisa certa, na hora certa e na melhor velocidade possível. É simples. Agora, para eu saber, veja só, olha a dica aí, ó. Pessoa certa, ó, fazer a coisa certa, na hora certa e na melhor velocidade possível, tudo isso aqui, ele só faz sentido se você encontrar a pessoa certa. Perfeito. Só se tiver a pessoa certa. Entender então, de pessoas. Exatamente. E o gestor, a gestão que inspira, ela identifica os atributos positivos do seu colaborador. Ele consegue. Por quê? Perfeito. Porque é algo que é comum entre eles. É comum. Entende? Não há choque. Se é inexperiente, ele torna prudente. Se aquela pessoa não torna prudente, veja, um gestor que inspira, ele não tem medo de demitir. Eu ia completar dizendo assim, um gestor que inspira, ele não tem medo de ensinar e de passar know-how. Ele quer ver a pessoa ser destravada, ele quer ver a pessoa crescer e ser produtiva. Exatamente. Ele não tem medo de outra. E se tiver que demitir, ele sabe que é porque tinha que ser, não tinha solução. Mas ele não faz isso por achismo. Ele disse, olha, eu acho que eu vou ter que demitir. Um gestor, aquele que tem uma gestão inspiradora, ele passa, não é simplesmente, entenda, gente, inspirador, não é aquilo que você para aqui e tipo um mindfulness e tá lá e tal, coloca uma fumacinha, deixa eu ver qual é a minha inspiração hoje. Minha inspiração é demitir essa pessoa. Não é isso. Eu tô falando de ferramentas, não é isso, Kátia? Eu tô falando de ferramentas, tá certo? Eu tô falando de ferramentas. Uma coisa que é comum no meu estilo de
Instruir é o seguinte, você pode me ver rindo, você pode me ver gargalhando, mas eu tô falando coisa séria. E é a minha coisa que eu tô assim, ó, eu tô rindo, mas tô dando na tua cara, irmão. Tô trazendo você a consciência, cara. Entende? É porque só tá rindo, mas tá dando lapada. É isso mesmo. Agora, eu posso rir. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O quanto você está rindo? Quando os resultados são negativos, você está achando que isso é uma graça, e não é uma graça. Porque você começa a mandar uma mensagem para o teu cérebro que aquele resultado ruim, ele não te incomoda. E hoje eu quero dizer para você, se incomode sim com aquele resultado que não está sendo extraordinário. Se incomode. Você pode muito mais. Se incomode, porque se você não ficar incomodado, você não vai reagir. Não vai sair da zona de conforto. Não vai sair da zona de conforto. Então, por mais, não basta você ter... não realmente faz sentido. Não é simplesmente fazer sentido, meu amigo. Você tem que tomar uma decisão. Não é simplesmente fazer sentido. Olha, isso está acontecendo comigo mesmo e tal. Ok. Tudo bem. E o que você vai fazer com isso? Está conseguindo entender? Se você consegue rir da tua desgraça, entenda que às vezes a gente ri e fala, realmente eu estou passando por isso, fez sentido. Aí eu digo para você, não ri, amigo. Não ri desse resultado negativo. Não ria desse resultado negativo. E tá resultado certo? negativo, Michael, a gente pode trazer aqui para os dois lados. Resultado negativo financeiro e o resultado negativo de gestão de pessoas. Porque empresa que fica na rotatividade, que não sabe reter, que não sabe começar com a porta de entrada, que eu já tive uma live sobre isso, que é a entrevista, a seleção do RH. Estimular seus funcionários a crescerem e aí acha que a solução é ficar demitindo, você não vai achar ninguém pronto. E eu vivi muito isso. Entendeu? Então, É o que nós chamamos de turnover. Né? É o que nós chamamos de turnover. Essa rotatividade, onde é que está onde é que tá a solução? A solução está no líder. Eu não costumo dizer onde é que está o problema. Apesar que hoje, na mentalidade que eu tenho, se eu identifico um problema, eu já sei que eu estou identificando uma oportunidade. Sim. Por quê? Porque problemas existem para ser solucionados. A questão não é ter problema, a questão é não ter solução. Não tem solução. Tá? Tem um livro não é de ter gestão. Solução. Tem um livro de gestão, best-seller, que eu já postei aqui, chamado assim, Oba, Problema. E este livro, ele traz esta visão. Como também o outro que eu também falei, não faça tempestade em copo d'água. Você tem que olhar o problema como uma oportunidade do seu aperfeiçoamento como gestor ou de aperfeiçoamento da equipe ou das pessoas. Mas a importância que você disse aí da gente focar no resultado e olhar o resultado com seriedade, seja o resultado de produtividade da empresa, seja o resultado de lucratividade, seja o resultado das metas de quantas pessoas eu, no meu caso, queria levar a Israel, isso é muito sério. E eu digo a você, olha, eu pego essa frase, se eu tivesse a bagagem que eu tenho hoje, desses cursos que eu fiz, que me aperfeiçoei, nos 20 anos que eu tive de empresa, eu teria ido mais longe. Mas vou fazer mais longe. Vou fazer disso tudo bagagem para mentoria, porque não tem outro caminho. Foram 25 anos começando do nada e chegando a ter uma empresa com 14 funcionários, levando 700 pessoas à Terra Santa. Na sua ida mesmo, foram quantos na caravana de Dubai? 50, não foram? Foram 2 ônibus? Foram uns 3 ônibus. Dubai, eu saí de... Foram uns 3 ônibus, foi um negócio fora do comum, uma viagem, Obrigada. Essa viagem marcou a minha vida, viu? Lindo, até hoje eu tenho camisas, um casaco lindo com a bandeira de Israel, bandeira do Brasil. Foi uma viagem que marcou. Definiu justamente a minha preocupação de eu ter que ativar. Eu preciso fazer alguma coisa. Para mudar a sua gestão. Porque hoje para mudar a minha gestão. Você tem, hoje as pessoas te olham com outros olhos. E eu lhe entendo, eu passei por isso com alguns funcionários. Hoje eu tenho pessoas assim, chefe, volta. Eu disse, chefe, volta. Aquelas pessoas que tinham medo, rapaz, quando encontram com outras pessoas que ainda não se depararam com esse Michael, eu disse, meu irmão, você está trabalhando com o Capitão Michael, meu Deus do céu, rapaz, você não está doido não? Meu irmão, o cara é caxias demais, você não pode fazer algo fora do comum. Aí ele disse, meu amigo, você já trabalhou com ele? Eu precisa trabalhar com ele. Porque, primeiro, assim, se você fizer fora do pote, ele vai te orientar. Se você fizer a segunda vez fora do pote, aí é outra coisa. Aí é disciplina, você está precisando de alinhamento. Entendeu? A gente passa, como diz, a plana, né? A gente alinha
Até porque a minha gestão ela é inspiradora, mas inspirar você para o melhor. O líder, o gestor inspirador, ele não é permissivo. O que é isso? O cara erra e você passa a mão? Não, meu amigo, você orienta. E se ele errou de novo, você precisa agora trazer uma disciplina para ele. Por quê? Porque senão você está inspirando a ele ser um péssimo funcionário. Você está ensinando ao seu supervisor ou ao seu gestor de algum setor justamente a fazer o mesmo. Não, se o chefe, se o líder fez isso, então não é porque eu vou cobrar. E outra, se eu preciso cobrar, então alguma parte, alguma peça da minha gestão não está funcionando. Porque as pessoas precisam... Isso, por quê? Porque o gestor inspirador, ele traz autorresponsabilidade. Um abraço para o meu amigo Dudu aí, que está chegando. Então, veja, um gestor inspirador, ele traz autorresponsabilidade. Quando o teu colaborador, ele tem autorresponsabilidade, você não precisa, não tem a necessidade de estar cobrando. Por quê? Porque o teu colaborador, ele tem autorresponsabilidade. Ele já sabe, olha, se eu errei, ele sabe o que fazer. Se você for responsável por se colocar nesse lugar, que não é interessante, você também é o responsável para sair dele. É autorresponsabilidade, tá? Então, o gestor inspirador, ele sempre vai trabalhar na linha da autorresponsabilidade. Lembrando o seguinte, olha, tem um detalhe muito bom de um gestor, ou seja, uma gestão inspiradora. Existe o gráfico da motivação e o gráfico das habilidades. A gestão inspiradora, ela traz o colaborador, ela traz até para ele mesmo, para si, o que eu chamo de fluxo flow. Sim. O que é fluxo flow? Sabe quando você está fazendo algo e de repente diz, caramba, já se foi o tempo passou. Veja, a coisa é tão gostosa, está tão tranquilo que o tempo passa, o tempo voa e de repente você já está, caramba, o expediente foi rápido, hoje nós produzimos muito. Tá? Você não se sente ocupado, não se sente peso. Isso é o que eu chamo de fluxo flow. Agora, o que é necessário hoje? Um abraço para a Ângela. Né? O que é necessário para que eu entenda, né, trazer o meu time para esse fluxo flow, né, onde ele se sinta bem, ele está carregado, ou seja, ele está motivado. Você estabelece um desafio. Então, quando você estabelece um desafio, você pode ter a ansiedade e você pode ter a frustração. Aqui está o gráfico, tá? Então, quando você estabelece um desafio, você tem paralelo à ansiedade e você tem a frustração. Quando é que eu trago justamente a ansiedade? Quando ele está produzindo e o gestor, ele não dá feedback. É isso aí. Você está produzindo, tranquilo, ou seja, vai orientando. Isso cria ansiedade. E quando é que eu crio a frustração? É quando a pessoa não está atingindo uma produtividade e você não dá um feedback para que alinhe ele. Então ele fica frustrado, porque ele não atinge e não sabe o que fazer para atingir. Fez sentido, gente? Então percebam, se você não sabe, um gestor que inspira, uma gestão inspiradora, ele sabe dar feedback. Ele sabe dar feedback. E eu vou te dar umas dicas agora o que seria feedback, porque senão você pode estar trazendo ansiedade para aquele que está produzindo, porque se ele está produzindo, você precisa dizer a ele, ok, é isso aí, você está alinhado, e motivá-lo, tranquilo? E aquele que não está produzindo, você precisa dizer para ele, ó, você precisa disso, precisa daquilo, vamos lá, ou seja, ele sai da frustração. E você joga ele para o fluxo flow, tá? Aquele que está produzindo, você sai da ansiedade, chama ele para o fluxo flow, e aquele que não está produzindo, está frustrado, você chama ele também para o fluxo flow, você tem um resultado. Então, isso é o quê? As habilidades versus a motivação. Habilidades falam de competências técnicas, tá? Habilidade fala de competências técnicas e motivação, as competências emocionais. Então, você vai trabalhar isso em você também. Por isso que um processo... Repete. As habilidades, ela trabalha as competências. Sim. Agora me falhou. As habilidades, ela vai trabalhar as competências técnicas, tá certo? E a motivação, as competências emocionais. Isso, você trabalha com você também. Você trabalha com você, isso. Então, num processo, numa superação, ok, como eu vou me superar, né? Você tem uma atitude super para agir,
Tá? Como é que eu vou... Veja, superação tem tudo a ver com fluxo flow. Como é que eu posso fazer algo, produzir sem me sentir, Michael, pesado, cansado, estressado, fadigado? Como? Você precisa desenvolver as suas habilidades emocionais e você precisa desenvolver as suas habilidades técnicas. Agora, não é do eu acho. Para tudo isso tem uma ferramenta. Perfeito. Por quê? Quando eu trago isso para você, eu alinho. Então, não é simplesmente... Você aqui não está num campo do eu acho, amigo. O nosso conhecimento não está estabelecido em achismo, tá certo? E eu quero trazer você justamente para um alinhamento. Eu falo de ferramentas. Por quê? Eu dizer para você como te dar um feedback, justamente para você trazer a pessoa para o fluxo flow. Você entendeu o que é feedback? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Um gestor que inspira, uma gestão inspiradora, não utiliza esse termo. Quero fazer uma crítica construtiva. Meu amigo, se é crítica, o foco é problema. Então, então eu não quero expandir o problema. A solução. Então, quando eu quero o feedback, o foco é na solução, não é no problema. A crítica, por mais que alguém tente enfeitá-la, tá certo? Vai apontar o problema. Olha, o problema é esse, meu amigo. A solução. Então, o gestor que inspira, por mais que chegue um problema, ele não gasta, não perde energia. Ele investe toda a energia dele em solução. Certo? Então, tá fazendo sentido, gente? For fazendo sentido, vai soltar os coraçõezinhos, tá? Kátia, você tá comigo ainda, não tá? Porque eu tô ouvindo aqui... Ah, ok. Vamos lá. Então, Michael, como é que um feedback ele vai ser? O feedback ele tem que ser imediato. Tá? O feedback ele tem que ser imediato. Tem pessoas que guardam, né? Não, guarda, aí passa 2, 3 semanas, 2 meses. Me ouve? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Deu um corte. Então vamos lá. O que é que acontece? A tua internet tá rodando, mas para mim aqui tá show, tá? Eu espero que se as pessoas estiverem me ouvindo, me dá um toque aí, tá? Me dá um ok, tá? Para você não perder aí as dicas, os drives, tá bom? Para você não perder os drives aí. Então vamos lá. Como é que eu dou um feedback, Mike? O feedback tem que ser imediato. Não adianta você guardar. Não, eu vou falar na próxima semana, vou falar daqui no outro mês, e vou guardar, porque aí vou esperar estar aqui guardado para depois. Não, meu amigo, isso aí é um gestor que não tem uma gestão inspiradora. Ele vai trabalhar naquela gestão por medo, por pressão, tá certo? O feedback ele é imediato, tá ok? O assunto ele tem que ser específico. Então você trazer todos os problemas para aquele dia. Então o gestor que inspira, ele não junta problema. Ele trata ali, ó, cada problema. Vai chegando, ele vai tratando. Vai chegando, ele vai tratando. Vai chegando, ele vai tratando. Então, o feedback ele é imediato. Primeiro, construtiva. Um assunto boletim de ocorrência, tá certo? Tem que ser na hora. Exatamente, Carvalho. O único detalhe é esse quente. Porque muitas das vezes, quando a coisa também está muito quente, a gente age automático, não na consciência, não com atitude consciente. Que é isso que eu iria trazer. O gestor, né, que inspira, aquela gestão inspiradora, ele consegue equilibrar a pressão, tá? É que dá o feedback, primeiro ele faz que nem panela de pressão. Ele libera um pouco aquele ar, para quê? Para que ele não estoure. Porque às vezes o erro é tão forte que se você for no ímpeto, meu amigo, até o blazer você tira, porque você está suando. E aí se você está suando, respira, respira. O imediato não é toma lá da cá, quando eu digo imediato, tá? Mas não pode passar daquele dia. Não pode passar daquele dia. Mas chama, não pode passar daquele dia. Tá entendendo? Sem rodeio, gente. Não vai estar, você não vai estar trazendo a rodeio. Porque não seja sincero, seja verdadeiro. A gestão que inspira, ela transpira a verdade. Ela transpira a verdade. Então, sem arrodeios, entendeu?
traz a pessoa para a situação sem rodeios e foca no que é importante. Tá certo? Foca no que é importante. Por quê? Porque você está trazendo maturidade. Você está trazendo maturidade. Nada melhor que você ter um time maduro, onde você fala e você não vê gente com mimimi, nem com crise. Ah, ele reclamou comigo. Não. O gestor, aquela gestão que inspira, quando o líder vai lá e fala com ele, no final ele até abraça. Ele vai assim, chefe, obrigado. Obrigado. Por quê? Porque ele sabe que você quer extrair o melhor dele. Você não quer esmagar, você não quer humilhá-lo. Você quer extrair dele a responsabilidade, o melhor que ele tem. Fez sentido, gente? Agora, não adianta dar um feedback comparando com o outro. Estou trazendo aqui, porque o que eu estou dizendo aqui para vocês era o que eu fazia. Então, quando eu passei por todo esse processo, toda essa minha comunicação mudou. Eu fazia isso. Eu comparava, tá vendo aquilo ali? Olhe para aquilo ali, você deveria fazer assim. Jamais faça isso no feedback, amigo. Isso não é feedback, você está expondo. Tá? Você está expondo. Então, vai dar um feedback, você não compara com o outro. Você elogia, você orienta. Elogiar, gente, se tem tem uma ferramenta que Kátia sabe muito bem disso, no processo a gente aprende ela em profundidade, chama-se linha de losada. Linha de losada. Que a linha de losada, justamente, ela tem uma métrica. Tá? Se você entende que vai ter que chamar uma pessoa a atenção, então é o seguinte, isso é meritocracia, tá? Você, para 6 parabéns, você vai dar uma chamada. Faça isso em casa também. Verifica aquilo que a pessoa faz com afinco e você elogia, tá? Mas você já sabe que você vai dar uma chamada. Então, linha de losada. A pessoa toma 6 elogios para uma reclamação. Isso faz sentido. Olha, agora, isso no processo você vai entender, né? A ferramenta ela é muito rica para você entender de fato o que seria uma linha de losada. Mas isso já é comprovado. Não é eu acho, tá? A gente está trazendo algo que já tem comprovação, que é muito utilizado por grandes empresas, tá? Foca com o seu time. A gestão inspiradora, ela tem a empatia que você vê simplesmente só o outro. Mas você tem uma ação o gestor que inspira, ele sente o time, ele sente o limite, entendeu? Ele sente a pressão que o time está passando e ele consegue, veja, justamente reconfigurar tudo isso, trazendo as pessoas para quê? Para um fluxo flow. Lembrando que o fluxo flow, você vai trabalhar um equilíbrio emocional, né, nas competências emocionais, e um equilíbrio nas competências técnicas. Você está entendendo? Então, veja só, voltando. Entenda que, para eu desenvolver as minhas competências emocionais... Kátia, eu fiz uma vez uma avaliação e a pessoa estava decidida a demitir. Quando ela fez a avaliação, que a gente chama de matriz de decisão, a pessoa entendeu o seguinte, que a pessoa que ela achava que teria que demitir, na verdade, ela precisava investir no emocional dela, porque em habilidade ela superava o melhor funcionário que ela tinha. Então, pela matriz de decisão, eu mostrei lá, veja só, a pessoa que você quer demitir, se você melhorar um pouquinho o emocional dela, ela ultrapassa o seu melhor funcionário. Ela, meu Deus do céu, eu estou falando de ferramentas, gente. Estou falando de ferramentas. Então, não existe uma gestão inspiradora que vai gerir pelo que eu acho. Não, eu estou falando de ferramentas, estou falando de alinhamento, estou falando de processo, estou falando de autoconhecimento. Está conseguindo entender? Quando ela trouxe isso, aí ela começa a alinhar. Ela traz a pessoa para um processo desse de superação, entendeu? Ela traz a pessoa para um processo desse de coach, ela está trazendo, veja só, eu preciso fortalecer emocionalmente essa minha funcionária. Por quê? Porque ela vai estourar. E aí, quando você identifica isso, aí é show, sabe por quê? Porque hoje, um líder, um gestor que inspira, ele sabe motivar, ele sabe quando deve demitir, ele sabe quando deve promover, ele sabe quando deve treinar. Agora, tudo isso com
parâmetros, não é do nada. Agora, eu quero que você anote aí 6 drives que eu vou passar da gestão inspiradora. 6 drives. Primeiro, a gestão inspiradora vai me falando o tempo, viu, Kátia? Porque aqui, minha amiga, quando liga o... Corra, Oi? agilize. Estamos nos últimos 10 minutos. Tá, vamos lá. 1 minuto. Então, vamos lá, gente. 10 minutos. Já solta aí. Esse é o primeiro. Mais adequados. O que você faz atrai profissionais adequados. Entendeu? A gestão inspiradora, ela atrai esse tipo de profissional. Ela consegue, é um imã de bons profissionais. Quando você vai identificar se sua gestão é inspiradora, quando você estiver atraindo profissionais excelentes. Ok? 2. Qual é o segundo drive? É recrutamento e seleção. Uma gestão inspiradora, ela sabe recrutar, ela sabe selecionar. Não é todo mundo que chega que entra. Então, não é simplesmente gestão inspiradora, não é uma pedra bruta, ela sabe selecionar. Por quê? Porque aquilo ali estabelece o contágio dela, o time, tá certo? Então, ela sabe selecionar muito bem esses profissionais que são atraídos pela ok? Treinadora, ela consegue justamente, ela tem capacidade de manter esses profissionais. Eles não querem sair, eles querem estar próximos, então os melhores estão ali, tá entendendo? E cobrança de resultado. Então o gestor, ele sabe cobrar. De que forma? Entenda esse cobrar. Ele sabe promover grandes resultados. Tá? Ele sabe promover grandes resultados, a gestão inspiradora. E 5, gestão pura. O que é gestão pura? Foco na qualidade e de excelência. Essa consistência, quantidade, qualidade, consistência. Isso é gestão. Tá certo? 6, motivação. Não existe gestão inspiradora sem motivação. O que é motivação? É justamente manter esses profissionais motivados e comprometidos. Entendeu? Então, gente, fechando aí, tá aí nesse contexto, já passei 6 drives. Atratividade, recrutamento e seleção, retenção, cobrança de resultado, gestão e motivação. Kátia, me dá um feedback do tempo, porque cortou. Você me ouve? Qualquer coisa você escreve. Levanta a mão, me mostra assim nas mãos aqui. Me mostra nas mãos. Quanto tempo eu tenho? 5. Ok. 5. Gente, então não esquece. Com um problema técnico. Mas vamos lá. 10,90. Então não esquece. A gestão inspiradora tem 6 drives. Ok. Tem esses 6 drives que eu passei para vocês. Tem esses 6 drives que eu passei para você. Isso vai alinhar você justamente a uma matriz de decisão. Tá? É aquela matriz de decisão que justamente vai dizer quem fica, quem não fica. Por isso que a demissão não é, vou dizer assim, não é algo difícil para ele. Michael. Se tiver que demitir, ele vai demitir tranquilamente, com paz no coração, entendeu? Fazer um reconhecimento, você deve observar o teu colaborador, reconhecer ele, investir ou promover. Consegue entender? Então, é basicamente isso. Então, não é simplesmente a gestão inspiradora, não é solta. Ela tem parâmetros, ok? E o melhor parâmetro dela, veja, não é só resultado. Não é o que você conquista, mas é também o que você conquista e quem seu time se tornou. Vai ter prazer em celebrar?